Imagina esse corpo, o seu corpo, sendo controlado pelo apego que os 5 sentidos têm ao mundo. Imagina os 5 cavalos arrastando as rédeas para onde eles acharem melhor. Essa é a condição da maioria dos seres humanos hoje. E por isso o mundo se encontra em caos. Mas a gente sabe, né, que a palavra cosmos, que é onde de verdade a gente se insere, significa ordem. O caos surge justamente quando as rédeas, ao invés de estar na mão do cocheiro, que corresponde ao nosso intelecto superior, as rédeas ficam nas mãos dos 5 sentidos, que juntos com a mente geram o que podemos chamar de intelecto inferior. Quando a gente olha para essa figura que chamamos de Ganesha, estamos vendo o símbolo máximo do nosso intelecto superior. Isso é a inteligência humana iluminada pela sabedoria divina. Quando olhamos para Ganesha, é isso que devemos ver, pois é isso que ele simboliza. Agora imaginem esses 5 cavalos poderosos, correndo à vontade, mas as rédeas, a mente, são controladas pelo habilidoso cocheiro, que corresponde à inteligência humana, sendo orientada diretamente pela consciência divina, que é o passageiro da carruagem. Essa carruagem pode fazer belíssimos passeios por aqui e chegar aonde ela tem que chegar. Se a carruagem, o corpo, é arrastada por cavalos selvagens, esses são os nossos 5 sentidos não educados, né? E as rédeas tomam a direção dos cavalos, o passeio tem tudo para, no mínimo, não ser agradável e uma grande possibilidade de terminar em tragédia. Por isso é tão importante falarmos sobre Ganesha, porque o que eu apontar aqui para vocês, em verdade eu estou apontando para dentro de vocês, não para fora, mas para dentro. Às vezes por extrema ignorância, às vezes até arrogância, a gente vê lá do outro lado do mundo, na Índia, né, um grupo enorme de pessoas. Estava brincando com o Marcel, né, caberiam mais 20 pessoas de cada lado aqui, se a gente estivesse na Índia. Mas adorando Ganesha, a gente não se dá conta que eles estão cultuando a melhor possibilidade dentro deles mesmos que eles veem nessa figura. E é isso que eu vou buscar mostrar para vocês hoje, para que o nosso passeio nessa carruagem seja o melhor possível. Então a primeira coisa que é importante que todos tenham de maneira bem clara é que nós estamos aqui de passagem. Enquanto nos identificamos com esse corpo, né, com o nome que esse corpo recebe, né, a gente tem que saber, essa noção de eu, ela é passageira. E é muito importante que ela seja orientada por Ganesha, pelo intelecto superior, pela inteligência humana iluminada pela sabedoria divina. Pois se essa carruagem é orientada pelo gostar ou não gostar dos 5 sentidos dos cavalos, né, e consequentemente as rédeas da mente vão nessa direção, a gente gera o caos. Mas hoje a gente lembra que a gente pode optar, né, por realmente ser, na linguagem do Evangelho, imagem e semelhança de Deus, e a partir daí os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações passam a gerar cosmos, passam a gerar ordem. Então, quando a gente começa a buscar Ganesha, a gente começa um processo de purificação do coração. Jesus dizia assim:
Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Verão a Deus. O objetivo da yoga é ver a Deus, não é falar sobre Deus, não é ter ideias sobre Deus, é ver a Deus, é experimentar o que é Deus. O método é a purificação do coração, que é igual à eliminação do egoísmo. A eliminação total do egoísmo acontece quando eliminamos a ignorância. E a consequência é o estado de bem-aventurança, que é a nossa condição natural. Aquilo que nós somos já é feliz, já está em paz, já vibra amor. Esse é o nosso ser verdadeiro. Mas nos esquecemos dele e entramos numa condição de avidya, de ignorância. Ignoramos totalmente, não só a nossa melhor parte, mas a nossa parte essencial. Eu diria até a nossa parte real. É através de Ganesha, é através do intelecto superior que a gente pode se religar a essa dimensão mais profunda, ao ser divino que nós somos. Então, Jaya Ganesha, salve Ganesha. E a partir de agora, a gente pode olhar um pouquinho para Ganesha. Essa figura com o corpo humano, com 4 braços e a cabeça de elefante. Geralmente Ganesha tem a cabeça bem grande, simbolizando justamente isso, assim, uma inteligência extraordinária. O que é extraordinário? É aquilo que vai além do ordinário, além do conhecido. As orelhas grandes de Ganesha simbolizam a capacidade dele, isso quer dizer, uma capacidade que está disponível para todos nós, de prestar atenção de verdade. Eu vou mostrar para vocês como é isso através de um exemplo que os meus alunos ouvem de vez em quando. Ouçam com atenção essa história. Joãozinho estava indo para a escola. Ele estava preocupado com a prova de matemática. Ele não sabia se iria conseguir controlar a turma, pois isso não faz parte das obrigações de um porteiro. Quem era Joãozinho no início da história? E no meio da história? E no final da história? Joãozinho era o porteiro desde o início da história. Em momento nenhum eu disse que ele era um aluno, em momento nenhum eu disse que era um professor. E na hora que a sua mente ouviu Joãozinho indo para a escola, fez uma associação que gerou essa ideia de que ele era um aluno, vocês perderam totalmente a atenção. Vocês entraram numa ideia gerada pela mente, né, e depois essa ideia virou professor. E se eu não contasse o final da história? Vocês iam embora com essa impressão. É assim que a gente olha para o mundo. Uma pessoa que realmente presta atenção, sabe que tem um Joãozinho indo para a escola, nada mais do que isso. Está preocupado com a prova de matemática, nada mais do que isso. O que é Joãozinho? Não sei. Mas o nosso ego detesta falar, não sei. Uma vez eu estava num retiro com a monja Coen, ela perguntou assim, sabe qual a diferença do Buda para vocês? E ela mesmo respondeu, vocês sabem tudo, o Buda não sabe nada. Aquele que a gente considera o pai da filosofia da nossa era, Sócrates, tinha como uma das máximas, somente sei que nada sei. E isso me coloca sempre nessa condição de atenção, para que eu possa ver as coisas como elas são. Porque quando eu entro nessas associações da mente que viram verdade, de repente eu sou arrastado para a ilusão e eu não acesso o Ganesha, eu não acesso o intelecto superior. Além de atenção, é importante a gente desenvolver o poder de concentração. E isso está simbolizado nos olhos pequenininhos de Ganesha. A nossa mente, habitualmente, hoje em dia, vive dispersa, vive agitada.
mas é importante a gente desenvolver a capacidade de colocar a mente aonde a gente quer colocar, durante o tempo que a gente quer colocar, e a partir daí passar a ver com mais profundidade. Então eu tenho que desenvolver essa qualidade da atenção plena. Quando necessário, dentro da área que eu estou prestando atenção, eu utilizo a minha concentração. Ganesha tem a boca pequenininha, e a boca pequenininha simboliza a importância do silêncio. Yoga Chitta Vitri Nirodha, assim diz Patanjali no 2º verso do Yoga Sutra. Yoga, o estado de união com Deus, acontece quando a mente se acalma. E uma mente calma é uma mente silenciosa. Uma pessoa que tem a mente muito agitada tem muita dificuldade de prestar atenção, tem muita dificuldade de se concentrar, tem muita dificuldade de se perceber internamente. Então Ganesha nos lembra da importância de treinarmos também o silêncio. E tudo isso, queridos, pode ser treinado. A condição na qual a nossa mente se encontra agora, não é a condição natural dela, é a condição que a partir de várias causas e condições geraram esse estado mental. Se eu percebo uma mente agitada, dispersa, barulhenta, eu posso escolher treinar atenção plena, concentração e silêncio. E a partir daí, eu vou fazendo com que essa mente, vá saindo do domínio dos 5 sentidos e vá se voltando para o intelecto superior. Vai se voltando para uma luz que é a sua própria fonte. A yoga está aí para isso, como outras disciplinas maravilhosas, para ajudar a gente a se apropriar dessa mente que é um instrumento, que é uma ferramenta. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz assim: a mente é uma péssima senhora, mas é uma ótima servidora. Porque o objetivo da mente não é comandar. O objetivo da mente é servir. Servir ao ser espiritual, que é a própria fonte dela. Então, as orelhas simbolizam a atenção, os olhos a concentração, a boca pequena o silêncio e a tromba o discernimento. Viveka, o discernimento bem-aventurado de Ganesha. Com a tromba, o elefante pode pegar um pedacinho de amendoim, e trazer na boca. Com a tromba, o elefante tira o leão da frente dele. São duas ações totalmente diferentes. Uma exige extrema delicadeza, a outra exige força. Numa não se corre risco, na outra se corre risco. E a gente tem que saber discernir. Quando agir devagar, quando agir mais rápido. Quando falar um pouco mais duro com alguém, quando recuar. Então a tromba de Ganesha simboliza a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Mas fundamentalmente entre o verdadeiro e o falso. O Sai Baba, ele diz que atualmente o discernimento da humanidade é quase zero. É quase zero. Porque a gente não consegue se colocar numa posição de observar a mente sem se envolver com ela. É dessa posição que a gente experimenta Ganesha em nós. Quando eu olho para o que a minha mente está pensando, para as ideias que estão surgindo, ou para como a mente está reagindo, eu posso discernir se essa escolha que a mente está fazendo é realmente a melhor escolha. Se esse julgamento que está acontecendo na minha mente é um julgamento coerente. Na testa de Ganesha, às vezes a gente vê um Trishula, que é um tridente, que é o símbolo do pai dele, Shiva. Às vezes esses 3 riscos de Vibhuti, que é uma cinza sagrada, o que significa que essa consciência que a gente busca acessar também opera além do tempo e além do espaço, além do momento presente, além do passado e além do futuro.
é uma consciência atemporal, é uma consciência que pertence à eternidade. Quando nós falamos sobre Deus, nós falamos que Ele é eterno, nós falamos que Ele é infinito. Eterno é ausência de tempo, infinito é ausência de espaço. Tudo que surge na mente pensante é limitado pelo tempo e pelo espaço. Quem quer conhecer Deus, ver a Deus, perceber-se como uma divindade, precisa vencer a mente. E é interessante que quando a conversa chega aí, dá uma sensação assim, tá bom, mas se eu vou além da mente, de repente não tem mais sofrimento, mas também não tem mais graça. Parece que a vida vira uma coisa sem sentido, sem pensamento. Essa é uma das maiores armadilhas. A gente tentar entender essa essência mais profunda, a gente tentar entender aquilo que nós somos espiritualmente através da mente pensante. A mente pensante, ela surge para ajudar a gente a se organizar em relação às coisas do mundo, para fazer contas, para fazer um planejamento, para lembrar o nome de uma pessoa. Perfeito, eu utilizo a mente para isso. Mas a mente não pode conhecer Deus. E quando eu tento conhecer Deus através da minha mente, ela vira um obstáculo, o pior obstáculo. É o que nós chamamos de lobo em pele de cordeiro. Mas Ganesha é tão extraordinário, que ele opera para além da mente, ele leva a gente para esse campo da eternidade, da infinitude, ele também dá sentido para isso. A gente vai falar sobre isso já já. Mas aqui é importante a gente citar alguém que eu tenho certeza que, se não para todo mundo, para a grande maioria, toca o coração assim que a gente ouve o nome: Jesus. Quando nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. A grande maioria de nós se esqueceu do primeiro lugar. Primeiro. Não coloque nada na frente dessa busca. Lembra que a carruagem está aqui de passagem. E em verdade a gente nunca sabe quando o passeio vai ser interrompido. Acredito que todo mundo aqui já seja razoavelmente vivido para ter essa noção. Mas os 5 sentidos puxando a rédea não querem olhar para isso. A mente que se identifica com o corpo acha que só existe corpo e que quando o corpo acaba, acaba tudo. Mas isso é falso. Isso é totalmente falso. O corpo é a parte mais densa e insignificante de um ser imenso, de um ser de luz. Mas a mente presa ao corpo gera essa ilusão. Então os sentidos não querem que a mente se volte para o outro lado. Os sentidos não querem que o coração espiritual se abra. Mas mal sabem eles que isso é a melhor coisa que pode acontecer para eles mesmos. Mas a ignorância gera medo. Medo é fruto da ignorância. Um sábio, um gnani, aquele que conhece o ser verdadeiro, não tem medo de absolutamente nada. E o primeiro passo para a gente se tornar esse sábio é contemplar a impermanência. E a partir do momento que a gente tem coragem, que a gente sai da mente e passa a agir com o coração, outro nome para intelecto superior, coração, e a gente vê, nossa, tudo é impermanente, então não faz sentido eu me apegar a nada. Professor Hermógenes: eu não me aborreço com mesquinharia, e tudo é mesquinharia. Ele brincava falando isso. E tudo é mesquinharia, isso tudo é passageiro. Não vale esquentar a cabeça, queimar a mufa, se desesperar. Há 2000 anos atrás, o mestre não passou por aqui e afirmou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado.
E essa frase não vem sem contexto. No início desse ensinamento, ele fala sobre aquelas que são as nossas preocupações básicas. Por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com aonde vão morar? E o nosso ego pode responder: não, porque eu tenho medo, né, que falte, né? Imagina eu não ter onde morar, eu não ter recursos para me alimentar. Aí Jesus pede para que a gente dê um passeio pela natureza. Olha os pássaros, eles não colhem, eles não juntam. Mesmo assim, o Pai Celestial provê todas as necessidades fundamentais dele. Olha as flores, né? Elas não costuram, não fazem curso de estilista. Ainda assim, nem o rei Salomão é capaz, né, de reproduzir esses desenhos, essas cores nas suas vestes. Então, por que o Pai Celestial, por que a consciência divina, que cuida tão bem do reino vegetal, que cuida tão bem do reino animal, não cuidaria de vocês? Em verdade, cuida o tempo todo. Cuida com todo amor, com todo poder, com todo esplendor. Mas o nosso problema é que vivemos preocupados. Nós vivemos ligados a uma mente que, por sua vez, está ligada aos 5 sentidos, e olhando para esse mundo, esquece do que está por trás, esquece daquele que sustenta, esquece de Shiva. Ganesha é filho de Shiva. Enfim, esquece de Deus. Mais adiante, Jesus puxa a nossa orelha, nos chamando de seres humanos de pouca fé. E a palavra fé não deve ser traduzida por crença. Essa é uma tradução equivocada ou parcial. Ter fé não é a mesma coisa que crer. A palavra fé significa ser fiel. A etimologia da palavra fé remete à fidelidade. Então, homens e mulheres de fé não são homens e mulheres que apenas acreditam na mensagem do mestre espiritual, mas são aqueles que seguem. E quem segue, confia que sempre que pedir vai receber, que sempre que bater, a porta vai se abrir. E é importante a gente se abrir para essa confiança, para que sejamos dignos de ser chamados de filhos de Deus, independente da religião de cada um. E Ganesha vem para ajudar a gente nessa caminhada de volta para casa. Como diz a oração Mapadeva, né? Ó Mãe e Pai divinos, gratidão por ensinar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para a essência. Mas lembrem-se que quando Jesus diz que essa busca deve vir em primeiro lugar, ele afirma também que do lado de fora todas as nossas necessidades serão supridas, desde que não nos preocupemos. Isso é sinônimo de desde que não nos identifiquemos com aquilo que a mente cria. Lembra do Joãozinho, que era um aluno, que era um professor? Nunca foi aluno e professor, sempre foi o porteiro. Esse mundo é divino, gente. A palavra universo quer dizer o uno se manifestando através de todos os versos. É o uno sem segundo. Se Deus é onipresente, ele tem que estar absolutamente em tudo e em todos. Senão, ele não é onipresente. Se Deus é amor, esse mundo tem que ser um mundo de felicidade, de paz. Essa é a realidade. Mas a gente não vê a realidade. A gente está preso em Maya. A gente está preso na ilusão. Então, numa das mãos, Ganesha traz um machado. Aqui ele carrega um machadinho. E com esse machadinho, ele diz para a gente que nós podemos cortar todos os apegos e desejos que surgem da confusão na mente a partir da identificação com os sentidos. O Paramahansa Yogananda diz que pecado é se achar fraco. Quando você repete, eu sou fraco, eu não sou capaz, você está negando a sua verdadeira natureza e se enredando ainda mais com a identificação com aquilo que é falso. E isso vira uma crença. Isso vira uma crença limitante.
essa ideia de eu sou fraco, de eu não sou capaz. Então, quando a gente olha esse machado na mão de Ganesha, é para num momento como esse, agora, se a gente perceber um desses padrões, você corta. Ah, mas eu não consigo entender, Carlos Henrique, eu não consigo conceber essa força. Se abre para ela e entrega. Mais uma vez, Jesus, de mim mesmo eu nada posso fazer. Quem realiza as obras é o Pai que está em mim. Você pode dizer assim também, porque ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Vós estáis no Pai e o Pai também estáis em vós. Tudo que eu fiz vocês podem fazer e fazer ainda mais. Então esse machadinho lembra esse poder. Quando surge o intelecto superior, e percebe, nossa, eu estou criando uma pseudo-realidade que está me fazendo mal, está me autolimitando. Em vez de gerar paz, felicidade, está gerando o contrário disso. O simples fato de olhar para isso com firmeza, negar isso e afirmar o contrário, abre as portas para que você experimente essa força imensa, essa força que não pode ser medida, que existe dentro de você. Então não deixem de usar esse recurso. Ganesha usa esse machadinho na mão, para garantir que nenhum padrão, que nenhuma crença aprisionante, limitante, que prende na ilusão, vai continuar de pé. Na outra mão, Ganesha leva uma flor de lótus. A gente sabe, tem umas flores de lótus aqui no altar. A flor de lótus simboliza essa possibilidade de estarmos no mundo, mas não permitirmos que a nossa consciência seja uma consciência mundana, pois a nossa consciência é espiritual. A flor de lótus nasce no lodo, mas se volta para a luz e não se suja de lodo. Nós devemos ser assim no mundo. Jesus não andou entre prostitutas, entre cobradores de impostos. Ele podia estar ali. Eram pessoas que precisavam da luz dele muito mais do que as outras. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os injustos. Os justos já chegaram, Aqueles precisam de mim. Quem assistiu o filme sobre a vida do Chico Xavier, tem uma cena que mostra esse poder espiritual. Essa é a mãe da Maria Clara. Tem uma cena que mostra esse poder espiritual. É a hora que o pai dele resolve fazer ele perder a virgindade, a força, leva ele para um prostíbulo, deixa ele com as meninas e fica conversando com a senhora que cuida desse local. E de repente eles se surpreendem com algo parecido que aconteceu hoje aqui durante a música Sal da Terra. O Chico Xavier canta com todas elas: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó o machadinho aqui, Ele é homem. Homem no sentido que tem um corpo masculino, tem hormônios, os sentidos percebem. Talvez tenha até vindo o impulso. A gente tem essa força. E o ego, às vezes, intencionalmente faz a gente duvidar dessa força para ele continuar no comando. Então lembrem-se dessa força. Mas Carlos Henrique, você não estava falando da flor de lótus, voltou no machadinho? Isso é casado. A flor de lótus representa a consciência divina. E a gente nunca pode tirar a atenção da consciência divina. Então aqui eu sei que tem devotos do Sai Baba, devotos de Yogananda, budistas, espíritas, talvez judeus, evangélicos, quem sabe ateus, pessoas de muitas outras denominações. Isso não importa. Deus é um e é chamado por muitos nomes. Ele responde. A flor de lótus representa esse buscar em primeiro lugar. Que a gente nunca perca a atenção que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E essa experiência humana propicia todas as situações, encontros e oportunidades para o despertar espiritual. Esse é o objetivo da vida. E junto com o despertar espiritual, milagrosamente, tudo se organiza em volta de nós.
Por isso, em primeiro lugar, isso não é negligenciar de maneira nenhuma os deveres que nós temos de acordo com esse corpo e as identidades que ele desempenha, né? Pai, professor, marido. Estou falando algumas das identidades desse corpo hoje, né? Tem uma hora que é condômino do prédio, a outra é o jogador de futebol, do bate-bola dos amigos. É incrível. Quando a gente busca esse despertar e faz conexão com o intelecto superior, que é iluminado pela luz divina, tudo do lado de fora se organiza. Porque você se reconecta com a essência disso tudo, que é amor, e o amor promove a harmonia. Mas o ego não consegue acreditar nisso. Eu ouço muitas vezes em palestras, em aulas, mas eu tenho contas para pagar, mas eu tenho filhos para criar, mas eu tenho uma empresa para fazer produzir. Tá ótimo. Todo mundo tem conta para pagar, a maioria dos casais tem filhos, trabalham em algum lugar. Mas não se preocupem. Ramana Maharishi foi um mestre que despertou a consciência absoluta. Ele dizia assim: o que tiver que acontecer, vai acontecer, não se preocupe. O que não tiver que acontecer, não vai acontecer, não se preocupe. Por que o sol brilha? Esse é um exemplo de Swami Satchidananda. Por que um sol brilha? O fato do sol brilhar propicia a vida no nosso planeta, a luz. Por que um rio corre? O fato do rio correr propicia vida dentro do próprio rio, a vida na floresta, a vida humana, a vida animal. Por que uma árvore cresce? O fato da árvore crescer oferece para a gente oxigênio, oferece para a gente fruta, oferece para a gente as flores. Aonde eu quero chegar? Se a gente olhar tudo que existe no universo, isso é, se a gente olhar para todos esses versos, que são manifestações do Uno, a gente vai perceber que nada nesse universo existe para si mesmo. Tudo que foi criado existe para o outro. O universo é uma materialização do altruísmo. E o altruísmo vem do amor. Olhando para esse universo, a gente vê Deus onipresente. Não existe absolutamente nada que seja autocentrado. Tudo que existe tem que funcionar de acordo com seus dons, vocações e talentos, isso é, com a sua função, para que seja viável a vida daquilo que está do lado. E só tem uma coisa que foge à regra: a mente humana. Por isso surge Ganesha. Ganesha vem colocar a nossa mente na linha novamente. E qual é a linha da nossa mente? Deus. Uma vida cujo Deus não é o sentido, é uma vida sem sentido. Mais uma vez, isso aqui está aqui de passagem. Deus é a nossa dimensão eterna. Com a flor de lótus, a gente não se esquece disso. Essa mesma inteligência que cuida de absolutamente tudo, vai cuidar de todas as nossas necessidades, e naquela mão ali, ele leva uma cumbuca com os docinhos preferidos dele, mostrando que quem usa esse machadinho e corta o que tem que cortar, quem fica com a atenção voltada para a consciência divina, vive feliz, vive gozando um prazer que se chama Brahma Ananda. Brahma quer dizer Deus, Ananda, bem-aventurança. É um prazer divino. É um prazer divino. A maioria de nós vive em Manasananda. Manas quer dizer mente, Ananda, bem-aventurança. Né? Seria sentir o prazer, e às vezes parece que é muito, que a gente pode gozar com os sentidos, mas eles passam rapidinho e logo vem o desejo que me movimenta de novo. Mas esse Brahma Ananda, esse prazer que vem da consciência divina em nós, é um prazer que não depende de causas e condições do lado de fora. É um prazer que é eterno. Então ele não começa nem termina. Na verdade, a gente se conecta com um prazer, com uma alegria, com uma felicidade que faz parte do nosso ser essencial. A gente não pode falar que ele começou, mas que a gente se religou a ele.
Isso está disponível para todos nós aqui. E quando a gente descobre isso, essa mãozinha aqui, né, que é a mão direita dele de baixo, chama-se, esse gesto com a mão chama-se Abhaya Mudra. E o simbolismo é: não sinta medo. Não sinta medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tão claro o Evangelho. Eu me sinto à vontade aqui compartilhando o Evangelho, que eu acho que faz mais sentido para a maioria, mas a gente podia falar sobre o Bhagavad Gita, sobre o Dhammapada e outros textos sagrados, mas o Evangelho, ele é autossuficiente ao mesmo tempo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa mente que cria uma ideia que existe alguém contra nós. Tira a atenção dessa mente. Hoje a Verônica falava de um ensinamento sobre fé que diz assim: fé é assim, primeiro a gente bota o pé, depois Deus bota o chão. Sempre que eu estou para tomar uma decisão, quando eu vejo essa mãozinha assim de Ganesha ou do Sai Baba, que é o meu guru, eu digo sim, imediatamente, independente do que a mente está especulando, independente do que está se configurando do lado de fora, sim, não tem erro. Deus não falha. O que falha é a mente humana. O Heraldo contava no retiro que fizemos há 2 semanas sobre 2 professores, um muito devoto e o outro ateu. Eram muito amigos. Não faz diferença para a amizade essas 2 características, mas sempre discutiam, né, de uma forma intensa essas questões. Uma vez o ateu foi visitar o devoto. Chegando na casa do devoto, ele viu numa estante da sala uma maquete do sistema solar. E achou a maquete magnífica, muito bem feita, né, bonita. Ele até entendeu que entre os planetas e o Sol, as distâncias eram proporcionais entre os próprios planetas. Ficou maravilhado. Aí assim que o amigo chega na sala, ele diz: cara, essa maquete do sistema solar é linda. Quem fez? Foi você? Foi um aluno? E o amigo respondeu assim: não, ela apareceu aí do nada. E o outro respondeu: não pode ter aparecido do nada. Alguém tem que ter feito isso. Ele diz: não, cara. Ontem, eu passei por essa estante indo para o meu quarto, indo dormir, não tinha nada. Hoje, quando eu acordei, estava essa maquete aí. E o professor ateu falou: deixa de ser ridículo. É impossível que surja uma maquete reproduzindo o sistema solar dessa maneira. Então o devoto falou para o ateu: engraçado, né? Você acha impossível que surja uma maquete pequenininha do nada, mas acredita que todo o universo surgiu do nada, por coincidência, sem uma inteligência por trás, sem uma força criadora. E hoje a maioria de nós acredita que devotos de algum mestre ou crentes em relação a alguma tradição ainda tropeçam de vez em quando nessa falta de fé, nessa falta de fidelidade, né? Que quando algo dentro de você diz: vai sem medo, eu abençoo, a mente começa a gerar um monte de coisa. E assim a gente não brilha tudo que a gente tem para brilhar, gente. Jesus também disse para a gente: vós sois a luz do mundo, e essa luz não deve se esconder, essa luz não deve negligenciar o papel que ela tem para desempenhar aqui. E saibam disso, cada um de vocês tem uma função importante nesse planeta. Nossa, eu olho para o Mahatma Gandhi, para o Nelson Mandela, eu me sinto tão pequenininho. A yoga ensina que todos nós somos igualmente importantes. A gente sabe, por exemplo, da grande importância do coração, do cérebro, mas às vezes se um órgão muito menos importante resolve encrencar, todo o sistema é comprometido imediatamente. Então, independente da profissão que você desempenha, da sua condição atual, saiba que você tem uma tarefa, que você tem uma missão, e que se foi dado para você, é porque você tem toda a capacidade para com tranquilidade cumprir. Agora, você tem que despertar esse poder de atenção, de concentração, aprender a fazer silêncio,
utilizar o discernimento, né? Lembrar que aquilo que você é não se limita ao que a mente pensa, os sentidos percebem. E quando vier essa ideia, corta com o machadinho, volta a atenção de novo para os ensinamentos espirituais. Imediatamente é o docinho na mão, você vai se sentir em paz e o medo vai diminuindo. Aí a gente olha para as pernas de Ganesha, antes das pernas o barrigão, né? Ganesha tem um barrigão de respeito, assim, considerável. E essa barriga significa a nossa capacidade de digerir todo o sofrimento. Porque todo sofrimento é filho da ilusão. A nossa mente é traiçoeira, né? Eu sei que quando eu falei filho é da ilusão. É muito interessante ver a mente operando. Ele é filho da ilusão. E o que destrói a ilusão é a sabedoria. E quando relembramos que realmente somos seres eternos, nós não temos mais medo da morte, que é o medo fundamental, o medo que está por trás de todos os outros medos. Então esse barrigão de Ganesha, né, simboliza a capacidade que nós temos de digerir absolutamente tudo que vem. Às vezes eu ouço assim: o tempo cura tudo. Retruque imediatamente: o tempo não cura nada. O tempo não cura nada. O tempo pode anestesiar, pode dar a sensação que está mais longe, mas o que cura é a expansão da consciência. O que cura é a gente aprender a olhar e ressignificar. O que cura é a gente deixar o velho e implementar o novo. O tempo por si só não cura absolutamente nada. Então, se eu quero experimentar esse poder de digerir todo o sofrimento, mais uma vez eu tenho que me apropriar de todos esses poderes, lembrando que em última instância a gente está utilizando isso tudo para receber diretamente a orientação que vem da sabedoria cósmica, onde a gente entende que tudo, absolutamente tudo que acontece tem um sentido espiritual. Quando eu estou muito ligado ao ego, eu chamo de desgraça, de tragédia, digo que não deveria ter acontecido. Mas eu já estou desligado do ego, do egoísmo, dos desejos, dos apegos mundanos, surge uma compreensão supramental. E aquilo que era um sofrimento horroroso, começa a ficar um sofrimento pequenininho até que dissolve. Uma vez um mestre teve que dar uma lição dessa para um discípulo. Então ele pegou um copo de água, encheu de sal. Toma esse copo com água, toma essa água que está no copo. Aí o discípulo bebeu a água, o mestre perguntou: qual o sabor? Muito amargo, muito salgado, horrível. O mestre falou: ok, vamos sair para passear. Aí o mestre levou ele num lago enorme. Pegou a mesma quantidade de sal e jogou no lago. Bebe essa água. O discípulo bebeu a água. Qual é o gosto? Água, né? Água não tem gosto, é refrescante, está uma delícia. Então o mestre falou: se você se faz pequeno, se você se autolimita, se você se esquece do seu ser ilimitado, qualquer coisinha gera amargura, parece salgado. Mas quando você se expande, quando você se percebe na sua real dimensão, essa mesma coisinha não faz a menor diferença. Ganesha tira o controle dos cavalos selvagens, né, e traz o controle para um cocheiro hábil, que do lado dele tem a orientação perfeita, a oração divina, a orientação, melhor dizendo, do ser verdadeiro. Daí vem as duas pernas de Ganesha. Reparem que uma perna, ele está sentado num trono, está para o alto, a outra está para baixo. Né? Isso quer dizer que Ganesha, que essa inteligência, opera nos dois mundos. Essa inteligência tanto leva a gente de volta para o reino espiritual, da consciência espiritual, quanto milagrosamente, a etimologia da palavra milagre remete a extraordinário. Então, de forma extraordinária, que está além do ordinário, Ganesha faz com que os nossos caminhos se abram. Ganesha remove todos os obstáculos, porque ele se abre para a inteligência divina operar livremente.
Na verdade, eu não acho nem bem colocar assim, a inteligência divina sempre opera livremente. Ele abre os nossos olhos para que a gente veja isso e vivencie isso, melhor dizendo. Então a gente pode pedir para Ganesha abrir os nossos caminhos e dissolver os obstáculos nessa nossa busca espiritual, mas busca espiritual. Busca espiritual significa buscar por consciência espiritual. Jesus me deu um carro, Jesus me deu a casa, Jesus me deu a saúde de volta. Jesus disse assim: eu vim lhe dar o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, o que ainda não nasceu no coração dos homens. A paz que eu vos ofereço não é a mesma que o mundo oferece. Não junte riqueza na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam. Junte riqueza no reino de Deus, que depois ele vai falar que está dentro da gente, onde não há impermanência. Então, busca espiritual é busca pelo despertar da consciência espiritual. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É muito importante que a gente tenha essa clareza, já sabendo que do lado de fora tudo se organiza a partir daí. Agora, sendo feita a diferenciação, a gente também pode pedir para Ganesha para que abra nossos caminhos nesse mundo relativo. Porque esse mundo, ele não tem nenhum problema em si mesmo. O problema surge quando a nossa mente interpreta equivocadamente esse mundo, dando para ele um status de realidade que ele não tem. Que ele não tem. Esse mundo é irreal porque ele é passageiro. Com essa consciência, a gente pede a Ganesha que a gente cumpra a nossa missão, que a gente desenvolva todo o nosso potencial, que venham todos os recursos, porque assim a gente não está agindo num parâmetro de ilusão, a gente não está agindo apegado. Eu me percebo como um Jivamukti, isso é, uma alma liberta. Eu sou uma alma que me apropriei de um corpo, que tomei um corpo para passar pelo planeta e me religar à minha essência. E à medida que a gente vai tendo mais esclarecimento, a gente vai tendo a possibilidade, quem sabe até o dever, de dar a mão para os outros que estão enganados. É muito lindo um trechinho da história do Buda, quando ele atinge a iluminação total, mas ele diz: eu não entro totalmente no Nirvana até que eu traga o último ser comigo. Esse sentimento é belíssimo. O nome desse sentimento é compaixão. Compaixão, segundo sua santidade o Dalai Lama, significa a nossa incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. E por que somos incapazes disso em essência? Porque a nossa essência é amor. Evangelho de São João: Deus é amor. Talvez essa seja a única incapacidade de Deus, ficar alheio ao sofrimento do outro, porque isso vai contra a sua própria natureza. Ficar alheio à necessidade do outro vai contra a nossa própria natureza. E o outro aqui inclua-se os animais, os vegetais e os minerais também. Faz parte da nossa natureza mais profunda estender a mão para servir. Então Ganesha leva a gente para o campo espiritual, no sentido de despertar essa consciência. Mas Ganesha também, pode ser chamado para as questões relativas, desde que não tenhamos apego a essas questões, desde que não entendamos equivocadamente que o objetivo da vida é a matéria. Então, quando a gente desperta para essa consciência, eu sou um Jivamukti, uma alma liberta, estou fluindo aqui através de um corpo. A gente vê o Mahatma Gandhi libertando a Índia da Inglaterra, correto? Em termos mundanos, sim, e não está errado. Mundano não é pejorativo, quer dizer que tem relação com o mundo. Numa visão mundana, o Mahatma Gandhi libertou a Índia da Inglaterra, e não está errado. Mas na visão dele, que era espiritual, segundo palavras dele mesmo, ele libertou a Inglaterra. Mas como, Carlos Henrique? Era a Inglaterra que dominava a Índia, colonizava a Índia. Nós estamos olhando para o físico.
Mahatma quer dizer grande alma, ele olha para o espiritual. Chico Xavier, Deus me livre de ser o agressor, eu prefiro sempre ser o agredido. Porque o que mata não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. O que mata a alma não é o que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Os indianos, mesmo com a presença dos britânicos lá, continuavam levando a vida deles. A devoção deles a Deus, as práticas, a mentalidade onde eu estou sempre olhando para a flor de lótus. Olha o machadinho cortando as tendências violentas e não deixando se igualar. De alguma maneira, eles permaneceram em paz e sem medo, porque o indiano tem uma característica linda, eles têm um pezinho na terra e outro no céu. Então Mahatma Gandhi, olhando para os ingleses, ele entrou num sentimento que eu preciso salvar os ingleses. E ele salvou muito mais os ingleses do que os indianos. Ele era tomado por compaixão. Nossa, esses seres que são puro amor, se esqueceram tanto da sua própria essência. Eles estão roubando, eles estão sendo violentos, eles estão explorando, eles estão agravando o karma deles, eles estão indo por um caminho péssimo, eles estão pecando. Etimologicamente, pecar quer dizer errar o alvo. O Sai Baba define pecado assim: pecado é tudo aquilo que te distancia de Deus. E para ser mais exato, é tudo aquilo que nos distancia do amor. Porque o amor gera paz e a paz gera felicidade. No nível espiritual, os indianos não estavam presos. Entendiam até imediatamente que aquilo ali era um karma, pelo qual eles tinham que passar por um propósito divino. E passou. Então é interessante que quando a gente fala Ganesha é aquele que abre os caminhos e remove os obstáculos, a gente tem que se abrir para que essa força é uma força imensa. Porque uma visão mundana, um intelecto inferior, nunca ia acreditar se dissessem para ele, olha, o Mahatma Gandhi vai iniciar agora uma campanha não violenta e vai libertar o país dele. Nelson Mandela, imagina Mandela quando ele acabou de ser preso. Daqui a quase 30 anos vai ser libertado, vai virar presidente da República e vai buscar um caminho de reconciliação entre pessoas de cores diferentes. Esses homens prestavam atenção? Nossa! E como? Tinham poder de concentração? Não tem dúvida. Discernimento entre o que é certo e errado? Isso é inquestionável. Eram homens silenciosos. Eram homens silenciosos. Quantas vezes deve ter surgido dentro da mente deles aquele impulso para a violência, para o revide, para a vingança, mesmo que seja por uma causa justa. Mas Jesus diz: ama teu inimigo, reza por quem te persegue. Machadinho. A consciência é sempre voltada para a flor de lótus. A gente vê no finalzinho Mandela, ele tinha um olhar doce, mas um olhar doce. Busque algum vídeo com entrevista, um rosto relaxado. É o docinho, sem medo. O Mahatma Gandhi morre assassinado por um fanático religioso que dá 2 tiros nele. Ele cai no chão, une as mãos em prece e repete Hare Rama, Hare Rama. Isso é estar olhando para a flor de lótus. Isso é não ter medo nem mesmo da morte. Ele estava trocando de roupa. Rama é um nome de Deus, como Cristo, Buda, Krishna. Provavelmente se liberou ali mesmo, uma vida gloriosa. E como essa energia aqui fez a diferença, porque ele abriu caminhos. Einstein diz assim sobre o Mahatma Gandhi: as gerações vindouras, que já são essas que estão aqui, não acreditarão que esse homem pisou na terra. A gente está ficando muito egoísta. Então é capaz da gente olhar para a história do Mahatma Gandhi e falar: criaram esses filmes, criaram essa história, porque essa possibilidade não existe. O professor Hermógenes gostava de contar a história do Joãozinho. Quem é o Joãozinho? Aluno, agora é aluno. Chegou em casa depois da prova de história. E a mãe perguntou como foi a prova. E ele falou que foi legal, que ele respondeu de acordo com o que a professora tinha ensinado. E sobre o que a professora ensinou? Sobre os judeus
fugindo do Egito. Como é que foi a fuga? Olha, eles viam correndo os soldados atrás deles, de repente eles deram de cara com um mar enorme. E aí, filho, o que aconteceu? Aí estava tudo planejado. Tinham lanchas, jet skis. Eles subiram lá, foram embora, o exército do faraó chegou e ficou literalmente a ver navios, assim. Aí a mãe ficou preocupada. Sabendo assim, né, a história pode ter várias formas de olhar, mas pela época não existia lancha, jet ski. Pensou em falar com a professora, mas antes apertou o filho. Falou: Joãozinho, eu estou achando essa história meio absurda. Nessa época não existia lancha, jet ski. A professora te falou isso mesmo? Porque se ela te falou, eu vou lá conversar com ela. E Joãozinho respondeu: não, mãe. A professora não me contou essa história absurda. Contou uma história muito mais absurda. Por isso eu dei uma adaptada. Mas esses somos nós, mesmo vendo um Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela, Jesus, Buda, Krishna, nós não somos capazes às vezes de acreditar, né, de ver esse extraordinário operando através dele, disponível para nós também, dentro de nós. Então, quando a gente chama por Ganesha, a gente chama por Ganesha para dar força para essa caminhada de volta para casa, mas também para o que a gente tem que fazer por aqui. Então, aos pés dele, né, tem potinhos do doce preferido, bandejas com prachada, que é o alimento abençoado, mostrando que quem desperta essa consciência, né, abre os olhos e vê que esse mundo real é um mundo de muita abundância, de muita prosperidade. E isso está disponível para todo mundo. O planeta hoje produz cerca de 3 vezes mais alimentos do que seria necessário para alimentar toda a população. Egoísmo, dificuldade de compartilhar. É por isso que quase 1/3 da população mundial vive abaixo da linha da miséria. A questão não é uma falha na criação. A questão é um desequilíbrio na mente humana. Finalmente, o ratinho. O ratinho é o veículo de Ganesha. Toda a deidade hindu, né, se apresenta com todos esses símbolos e tem um veículo. O veículo de Shiva, por exemplo, o pai de Ganesha, é um touro. E esse ratinho simboliza justamente o ego humano. Ganesha coloca o ego como um servidor. A gente sabe que um ratinho orientado pelo olfato, né, ele é capaz de entrar nos piores lugares para buscar aquilo que ele quer morder, que ele quer roer, nos lugares mais sujos. E se o nosso ego não for educado, né, se a nossa mente, se as rédeas seguirem controladas pelos cavalos selvagens, a gente pode ir pelos piores caminhos. E temos irmãos que a gente vê que estão indo ou já foram pelos piores caminhos. Os caminhos que levam à infelicidade, ao sofrimento, ao caos. Então é importante que a gente aprenda pela nossa inteligência. Não repita esse comportamento, né, que a gente busque comportamentos saudáveis, né, coerentes com o ser espiritual, com a proposta de vida que escolhemos, até para que possamos ajudar esses irmãos. Então, o ego é o veículo de Ganesha. Ganesha é engraçado, é um elefante montado no ratinho. Mas essa metáfora é interessante porque a personalidade é algo pequenininho diante do ser espiritual. Então, até em termos proporcionais, é muito interessante essa imagem. Onde existe egoísmo, não existe Deus. Onde existe Deus, não existe egoísmo. O ego vive de receber e esquecer. O amor vive de dar e perdoar. Comece o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. E quando você encontrar Deus dentro de você, o amor vai transformar a sua mente em verdade. O amor vai transformar as suas emoções em paz. O amor vai transformar a sua ação física em reta ação. O amor vai despertar em ti a consciência sagrada.
da não violência. Eu agradeço a presença de todos vocês e agradeço o meu mestre, o meu guru, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Unimos as mãos em prece e fazemos a invocação da paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Paz para todos os corpos, paz para todas as mentes, paz para todos os espíritos e que sejamos sempre agentes conscientes, com as bênçãos de Ganesha, da paz celestial. Namastê.